Os anos 60. A década de 60 representou, no início, a realização de projetos culturais e ideológicos alternativos lançados na década de 50. Os anos 50 foram marcados por uma crise no moralismo rígido da sociedade, a expressão remanescente do sonho americano que não conseguia mais embulgar a juventude americana. A segunda metade dos anos 50 já prenunciava os anos 60, o rock de garagem à margem dos grandes astros do rock e os movimentos de cinema e de teatro de vanguarda. A década de 1960 pode ser dividida em duas etapas. A primeira, de 1960 a 1965, marcada por um sabor de inocência e até de lirismo nas manifestações socioculturais. E no âmbito da política é evidente o idealismo e o entusiasmo no espírito de luta do povo. A segunda, de 1966 a 1968, porque 1969 já apresenta o estado de espírito que definiria os anos 70, em um tom mais ácido, revela as experiências com drogas, a perda da inocência, a revolução sexual e os protestos juvenis contra a ameaça de endurecimento dos governos. É ilustrativo que os Beatles, banda que existiu durante toda a década de 60, tenha trocado as doces melodias de seus primeiros discos pela excentricidade psicadélica, incluindo orquestras, letras surreais e guitarras distorcidas. Nesta época teve início uma grande revolução comportamental como o surgimento do feminismo e os movimentos civis em favor dos negros e homossexuais. O Papa João XXIII abre o Concílio Vaticano II e revoluciona a Igreja Católica. Surgem movimentos de comportamento como os hippies, com seus protestos contrários à Guerra Fria e à Guerra do Vietnã e o racionalismo. Esse movimento foi também chamado de contracultura. Ocorre também a Revolução Cubana na América Latina, levando Fidel Castro ao poder. Tem início também a descolonização da África e do Caribe, com a gradual independência das antigas colônias. No entanto, esta década começou já com uma grande prosperidade dos países ricos. Por exemplo, com a explosão do consumo, 90% dos americanos tinham televisão. A década de 60 foi a década que o ser humano tomou consciência, que só através do conhecimento poderá vencer as trevas da ignorância. 1960. Em 1 de abril, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. Em 18 de agosto, a pílula anticoncepcional é lançada no mercado. A IBM lança o primeiro computador eletrónico IBM, o RAMAC 305. Em 17 de setembro é criada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Um cartel dos principais países produtores de petróleo. 1961. Em 12 de abril, o astronauta russo Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a ir ao espaço. Em 5 de maio, Alan Shepard é o primeiro americano no espaço. Em 30 de outubro, detonação da maior bomba nuclear da história, a Tsar Bomba, pela União Soviética. Em 13 de agosto, as autoridades da ex-República Democrática Alemã encerram a fronteira com a Alemanha Ocidental e iniciam a construção do muro que ficaria conhecido como o Muro de Berlim. 1962. Em 10 de julho de 1962, a NASA lançou o Telstar 1, o satélite que permitiu a primeira transmissão ao vivo de imagens de televisão entre os Estados Unidos e a Europa. Em 20 de fevereiro,
o astronauta John Glenn orbita a Terra por 3 vezes em 4 horas e 55 minutos, tornando-se o primeiro americano a fazê-lo. Em 27 de agosto, os Estados Unidos lançam em direção a Vênus a Mariner 2, a primeira sonda espacial a sobrevoar outro planeta. A crise dos mísseis gerou no mundo um enorme estado de tensão por causa das ameaças feitas entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes potências à época. O episódio envolveu armamento nuclear e deixou a humanidade perto de uma nova guerra mundial. 1963. Em 9 de fevereiro, o primeiro voo do Boeing 727. Em 2 de abril, a sonda espacial soviética Luna 4 pousa na Lua. Em 16 de junho, a russa Valentina Tereshkova torna-se a primeira mulher a ir ao espaço. Em 22 de novembro, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, é assassinado em Dallas, atingido por 2 tiros. 1964. A Voskhod 1 foi a primeira missão do programa Vostok. Este voo foi o primeiro de uma nave espacial soviética a transportar mais de um astronauta ao espaço. Foi lançada no dia 12 de outubro de 1964, do Cosmódromo de Baikonur. A IBM lança o circuito integrado, on-chip. Em 12 de outubro, Leonidas Brezhnev sucedeu a Nikita Khrushchev como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Em 12 de junho, Nelson Mandela é condenado pelas autoridades sul-africanas à prisão perpétua, por várias acusações. 1965. Em 17 de abril, cerca de 15 mil estudantes aglomeram-se em Washington diante da Casa Branca, para exigir pacificamente a retirada das tropas americanas do Vietnã e o fim da guerra. Em 10 de junho, realiza-se em Helsínquia o Congresso Mundial da Paz. Em 28 de março, Martin Luther King lidera 25 mil pessoas em marcha pelos direitos civis em Montgomery, Alabama. Em 8 de setembro, a Índia invade o Paquistão. 1966. Em 5 de fevereiro, a sonda soviética Lunik 9 torna-se o primeiro objeto construído pelo homem a pousar com suavidade na superfície lunar. Em 16 de fevereiro, a sonda soviética Venera 3 chega a Vênus, mantendo contínuo contacto radiofónico com a Terra. Em 30 de maio, o satélite Surveyor 1 torna-se a primeira sonda norte-americana a conseguir pousar suavemente na superfície lunar. A Guerra do Vietnã ganha contornos dramáticos. 1967. Em 27 de janeiro, incêndio da nave Apollo 1 mata 3 astronautas americanos. Em 24 de abril, acidente com a nave russa Soyuz 1 mata o astronauta Vladimir Komarov, seu único tripulante. Em 3 de dezembro, o cirurgião sul-africano Christian Barnard faz o primeiro transplante de coração humano. O paciente só sobreviveu 18 dias, morrendo de infecção pulmonar. Em 5 de junho, Guerra dos 6 Dias. Israel, com o auxílio logístico dos Estados Unidos, ataca de surpresa e invade o Egito, a Síria e a Jordânia, ocupando todo o deserto e, ao norte, as colinas dos Montes Golã. 1968.
Em maio, a Revolução Estudantil sacode as ruas de Paris. Em 6 de julho, o senador Robert Kennedy é assassinado em Los Angeles. Em 11 de outubro é lançada a Apollo 7, cuja missão foi a primeira televisionada. Em 21 de dezembro, lançamento da Apollo 8, que foi a primeira nave tripulada em órbita lunar. 1969. Em 9 de fevereiro, o Boeing 747 efetua o seu primeiro voo comercial. Em 7 de abril, é criada a ARPANET, embrião da Internet. Em 20 de julho, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar a Lua, como comandante da missão Apollo 11. Em 26 de outubro é enviada a primeira mensagem de e-mail entre computadores distantes. A década de 60 é um período de grandes mudanças. Uma sociedade com algum crescimento econômico e aumento do consumo, em que se dão as grandes revoluções. Os anos 60, acima de tudo, viveram uma explosão de juventude em todos os aspectos. Era a vez dos jovens, que, influenciados pelas ideias de liberdade, começavam a se opor à sociedade vigente. Este movimento passou a caminhar pelas ruas e influenciaria novas mudanças de comportamento jovem, como a contracultura e o pacifismo. Neste cenário, a transformação da moda iria ser radical. Era o fim da moda única, que passou a ter várias propostas e a forma de se vestir se tornava cada vez mais ligada ao comportamento.